Olá pessoal, boa noite a todos, muita paz, muita luz. Bom, hoje nós vamos falar sobre como os extraterrestres planejam uma mudança planetária. Só que vocês têm que entender o seguinte, vocês não estão lidando com gente burra. Vocês estão lidando com gente que construiu tudo isso aqui. Então, eles sabem como fazer a coisa. E, segundo lugar, não é o primeiro planeta, nem a primeira transição planetária que eles realizam no universo. Eles já estão com o saco cheio de fazer isso na galáxia. Então eles sabem muito bem como fazer, sabem muito bem prever as reações das pessoas. Isso é normal, eles sabem tudo. Então eles sabem como fazer a coisa. Muito bem. Eu vou mostrar para vocês como os ETs não vão fazer. Tá? Que é tudo que os americanos esperam e é exatamente como eles não vão fazer. Na década de 50, os escritores de ficção científica, né, os pensadores, os filósofos, imaginaram uma forma dos extraterrestres chegarem na Terra e fazer uma espécie de intervenção. Né? Então, tem um filme muito famoso, né, que até deu o nome de uma música do Raul Seixas, né? O Dia em que a Terra Parou. Então, bota a foto aí para mim, Moisés. Então, a cena do filme é essa. Você tem um disco voador que pousa numa praça em Washington, e a primeira coisa que acontece, o exército toma conta e cerca tudo. Só que esse filme é mais ingênuo. O exército só faz uma fileira lá de tanque de guerra de arma, e aqui atrás é o povo. Tá? Isso jamais vai acontecer, isso é uma ingenuidade. Né? Porque o povo não vai chegar nem a 1000 metros de distância de uma nave dessa, se ela pousar. Nem a 10 quilômetros de distância. Ok? As Forças Armadas, a inteligência vai cercar de tal forma que nem câmera vai transmitir ao vivo o que está acontecendo. Tá? Então, agora, isso aí é a cabeça do cara na década de 50, certo? Esse filme é de 57. Bom, agora, vou mostrar o moderno. O dia que aconteceu uns 2, 3 anos aí, que o filme se chama A Chegada. Então vamos lá, bota uma foto da chegada lá. Olha lá. Você tem uma nave parada lá, no meio do nada, e o exército cercou tudo. Não tem nenhum civil por perto. Quem vai manter contato? Os militares. E as informações vai para o mundo, apenas aquelas que os militares quiserem que vá. É a mesma cabeça, você percebeu? Os americanos não mudaram a sua cabeça em praticamente 80 anos de ufologia. Eles estão vendo o ET do mesmo jeito, o ET burro, o ET chega aqui, não sabe nem conversar, ler e escrever. Coitado, não sabe nem ler e escrever. Qualquer baianinho lá na Bahia, né, com 7 anos já sabe ler e escrever, já sabe falar baianês e tudo mais. O ET atravessa a galáxia, não sabe nem escrever, coitado. Né? É tão ilógico as coisas, é tão idiota como os americanos pensam ET, como eles pensam extraterrestre. Esse filme é a amostra de como os escritores não sabem nada de nada. Né? Muito bem. Essa é a forma que nós chamamos de o contato de confronto. Contato de confronto. Eu pouso com a minha nave, minha tecnologia, eu sou muito superior a você, eu vou confrontar você. Diretamente em todos os níveis. Eu vou confrontar o muçulmano, eu vou confrontar o árabe, vou confrontar o comunista, eu vou confrontar o capitalista, eu vou confrontar o ateu. E aí aquilo que você me perguntou, como é que ela vai convencer esses caras? Né? Mas é óbvio que o ET não vai fazer isso. Você está me entendendo? Isso se chama confronto. Você ter que impor uma nova verdade para as pessoas. Uma nova ideologia para as pessoas. Né? Entendeu? Essa não é uma coisa tão simples, uma coisa tão mental. Então, é óbvio que o ET não vai fazer isso. Ele não vai aqui porque vão dar tiro nele. E no primeiro filme, quem já assistiu sabe, o ET tomou um tiro. A primeira coisa que ele chegou, ele tomou um tiro. Né? E outra, a coisa mais idiota do mundo é achar, o primeiro filme foi assim, que ele chegou sozinho.
Ele só dentro da nave um robô. Cara, pô, é muita burrice, muita idiotice achar que o cara vai vir e cruzar as estrelas para vir dar ultimato para a Terra e vem sozinho. Né? É a ideia do confronto. Esse cara tá sozinho, dá uns tapas na orelha dele e pronto, enche o saco daqui, né? Você tá entendendo? Quem vem encher o saco da Terra aqui, mandar na Terra? É igual no segundo filme, na segunda versão do Dia que a Terra Parou, já foi diferente. Ele não vem desse jeito, ele vem como uma protomolécula. Vocês lembram? Ele não vem como uma pessoa, ele vem como uma protomolécula. Aí é uma inteligência artificial, ele é. Ele vai sendo reconstruído. Você não viu? Entendeu? Ele é reconstruído. Aí ele pega a forma humana, porque ele pode pegar a forma que ele quiser. Ele vem com uma protomolécula. Aí ele é um tipo de um androide. E aí chega o secretário de Estado americano e fala assim, o que você veio fazer aqui em nosso planeta? O ET olha assim, nosso planeta? Seu planeta? Quem disse que esse planeta aqui é seu? Ele já começa dando umas indiretas, né? Você está entendendo? Ou seja, só que ali ninguém conseguiu escravizar ele, né? Ele veio com uma força tão poderosa que ele saiu dali a hora que quisesse e foi embora e mostrou um poder inimaginável para a Terra, né? O segundo filme. Aí já é diferente do que o primeiro que toma um tiro, fica lá no hospital, frágil, sabe? Vou morrer, os caras vão matar eu. Entendeu? Não, eles não vão fazer isso. Os ETs são muito mais avançados do que isso. Eles sabem o que se passa na cabeça de cada um de vocês. Eles leem totalmente. Esse é o robô. Eles leem totalmente, né? A mente de cada um, e eles estão preparando uma massa crítica na humanidade. Por isso esses 70 anos aparecendo no disco voador. Eles estão preparando uma massa crítica, mas eles já estão trabalhando. É isso que vocês não sabem. Tá? Então, como eles são tão avançados, mas tão avançados, mas tão avançados, que eles vão mudar você e você não vai saber que foi mudado por ele. Ele vai mudar a sua forma de pensar, ele vai mudar a sua forma de ver o mundo, ele vai mudar a forma de você ver a si mesmo, e você nem vai ter a mínima noção que foi ele que fez. Tá? Isso é ser avançado. Eu mudo você e você nem sabe que eu mudei você. Entendeu? Bom, nós somos uma consciência e os ETs sabem que nós temos um padrão de consciência encarnado aqui, e o padrão de consciência nossa, ele funciona em torno de um software, como um estímulo. A gente está num looping. É que vocês não entendem informática. A informática funciona assim. Tá? O computador ele não pensa. Ele segue uma rotina. É um circuito eletrônico ali. A corrente segue um padrão. Certo? É corrente elétrica só que gira ali dentro. O nosso cérebro é a mesma coisa. A nossa consciência é a mesma coisa. Nós temos um impulso que a gente raciocina, o nosso raciocínio é em termos de comparações. Então vamos comparando. Você conhece um comando de programação chamado if? Você conhece? Não, imagine, né? If em inglês é se, né? Então, você vai dando uma ordem para o computador, aí você dá um if. Você fala assim, se for menor do que 9, você vai para cá. Se for maior do que 9, você vai para cá. Se for igual a 9, você vai para cá. É assim, a gente dirige aonde ele tem que ir. Então ele vai fazendo comparações, ou deu maior que 9, ele vai seguir um roteiro. E lá no final ele termina. O cérebro humano é a mesma coisa. Vocês são programados de tal forma que vocês acordam de manhã, toma um café, vamos trabalhar, pega o seu ônibus, vai lá no trabalho, você faz a mesma coisa todo dia, tal, seu cérebro fica rotando, suas emoções, seus desejos, suas vontades, tá? Aí volta para casa, deita, desliga, a mesma coisa. Então, o cérebro de vocês segue uma programação. E é muito previsível o ser humano. Ele é muito previsível.
né? Então, é por isso que quando você defronta com algo totalmente desconhecido, você não sabe o que fazer. Né? Quando você topa uma coisa totalmente desconhecida, que você não tem programa, você não tem como comparar, o seu cérebro fica em medo. Aí você tem uma coisa chamada medo, você corre, você foge. Que você não sabe lidar com aquela realidade, com aquele negócio, com aquele dado que está na sua frente. O computador ele não processa, ele chega aqui e não sabe o que faz, ele não sabe para onde vai. Não tem registro, não tem registro. Era como o computador lá do robozinho do Perdidos no Espaço agia, fazia. Muito bem. Então, durante toda a década de 50, 60, 70, 80, os ETs começaram a mostrar suas naves. Porque, veja bem, qual a concepção que nós temos de seres extraterrestres? A concepção é assim, presta bem atenção. Por isso que é uma concepção ainda primitiva. Se eu estou saindo, indo para as estrelas, eles também de lá podem vir até nós. Então, os primeiros escritores de ficção científica começaram a pensar assim. Você sabe que não existia escritura, literatura de ficção científica antes do século XIX. Não existia, ninguém escreveu nada de ficção. O primeiro escritor de ficção científica é H.G. Wells e o próprio, oh meu Deus do céu, Júlio Verne, né? Aquela escritora que escreveu o, como é que fala, o Frankenstein, que é uma escritora, né, uma mulher, que escreve o Frankenstein, lá que o cara vai construindo de partes, né? Gente morta, ele pega uma parte e mete um raio, o cara volta a vida, né? Dá vida pro Frankenstein. Né? Então, eles começaram a pensar o universo muito primitivo, né? Então, eles pensavam num planeta distante. E a primeira coisa que o H.G. Wells pensou, né, foi numa guerra de mundos, né? Principalmente com os marcianos, né? Porque os cientistas naquela época, eles tinham certeza de que Marte era povoado. Povoado por uma civilização inteligente. Eles olhavam no telescópio, né? Os telescópios eram ruins para burro naquela época, né? Eles não conseguiam ter definição da imagem. Eles achavam que tinham canais em Marte, sabe? Que as pessoas que tinham uma civilização avançada. Então, foi papo os caras escreverem Guerra dos Mundos, né? Uma invasão de marciano, né? Então, eles começaram a enxergar os extraterrestres de uma forma bastante materialista. Só com uma ciência mais avançada, né? E essa era a visão. E durante toda a década de 70, 60, 50, 60, 70, 80, a visão do extraterrestre sempre foi de um alienígena. Alguém que estava agora chegando entre nós, vindo de um planeta distante, dotado de uma tecnologia muito avançada, e nós não sabíamos exatamente quais eram as intenções desses seres para conosco. Se eles eram benevolentes, se vieram aqui para nos ajudar, ou para querer qualquer coisa de nosso planeta que eles não tinham, roubar alguma coisa, ou mesmo extinguirem a espécie humana e eles ficarem com o planeta para eles. Tá bom? Então, todas essas coisas que eu estou falando para vocês, o Congresso de Ufologia já discutiu. O governo americano queria investir numa força espacial. Sabe o que é isso? Construir bases em todo o virado para o espaço para proteger a Terra de invasão extraterrestre. Você imagine um absurdo que não é. Opa, olha, quase que eu piso nele, meu Deus. Né? Que absurdo que não seria isso. Gastar bilhões de dólares para tentar matar ET. Né? É um absurdo da paróquia. Bom, vocês estão me entendendo? Então essa é a visão bastante primitiva que você tem do ET. Tá? Então, eu quero que vocês entendam uma coisa. O ET, ele é dono desse projeto Terra aqui. Todas as plantas, tudo que existe nesse planeta, eles aqui controlam. Eles implantaram, projetaram e implantaram. A raça humana aqui também é projeto deles. Tudo que acontece aqui é projeto dos extraterrestres.
Só que vocês têm que lembrar uma coisa que os americanos não sabem. Que é, todos eles vivem em outra dimensão. Naquilo que a gente chama de dimensão dos mortos. É de lá que eles operam toda a vida aqui na Terra. E é muito conveniente porque você não tem um contato direto com as pessoas desse mundo. Você fica numa posição indireta. Né? E você nega a visão espiritual a todo mundo que está encarnado, pronto. Eles pintam e bordam, andam do teu lado e você não vê. Entendeu? Então, toda pesquisa ufológica, todo indivíduo que foi contatado, né, abduzido, eles passam por uma experiência da seguinte maneira, a maior parte deles. Eles voltam e não se lembram absolutamente nada do contato. Maioria. Isto significa que os ETs têm uma capacidade operacional de apagar a tua memória. Mas apagar somente aquele ponto, aquele lugar entre a abdução e o devolver você. E tem a maquininha do MIB. Né? Dá um flash. Então, é muito razoável vocês pensarem que se alguém tem a capacidade de apagar a memória, eles podem fazer o oposto. Eles podem implantar memórias. Vocês não se lembram que eu falei do DJAR? Para vocês, uma tecnologia que observa e monitoriza 24 horas todo ser humano encarnado. Todo ser humano encarnado. Todos os militares, todos os presidentes, tudo é monitorizado 24 horas por dia e passa na mão das inteligências lá em cima. Então eles sabem cada passo que o ser humano dá. E essa máquina, ela tem o poder de introduzir na sua mente ideias, informações, imagens. Então eles podem dirigir para onde eles querem a espécie humana. Tá bom? Pode jogar a humanidade numa guerra nuclear, num buraco, ou pode desviar ela se eles quiserem. A humanidade pensa que está num livre-arbítrio, mas no fundo não está. No fundo não está. É um pseudo-livre-arbítrio. Né? Você está me entendendo? Então, este ponto de vista é que vocês não sabem. Por isso que a hora que eles quiserem fazer uma mudança, você não vai acreditar no amigo do teu lado como ele vai mudar a cabeça dele rápido. Tá? Você vai falar, mas nossa, você não acreditava que você ia aceitar isso tão fácil. Né? Porque a mente do ser humano, ela é uma mente muito previsível. É fácil de controlar ela e saber onde ela vai chegar. Então, todo esse período de 70 anos que nós tivemos, de disco voador no céu, abdução, tudo, é uma preparação para o arquétipo novo. Certo? As religiões, todas as religiões, eles estão meio prontas com o negócio de vida após a morte. Eles têm noção de vida após a morte, só que eles não sabem como é que é o negócio, mas que eles têm noção, tem. Né? Todo mundo quer ir para o céu, todo mundo quer ir, né? Você está entendendo? Agora o lance é o seguinte, né? Eles estão há muito tempo implantando novas memórias nas pessoas. Estão implantando software novo em vocês e vocês não percebem. Esse software, aparentemente, vocês acreditam que são vocês. E a sua capacidade de decisão que está colocando você aquela direção. Mas não é. Nós não somos seres individualizados aqui. Nós achamos que somos individuais, mas nós não somos. Nós somos um ser coletivo. Nós somos uma mente coletiva. Nós somos alma grupal. E quando a nossa matriz grupal dá uma ordem, todo mundo vai andar na mesma direção.